parte boa desses problemas, baixa um pouco, Marcelo, é que agora eu posso sentar. O microfone não deixa eu ir para lá. A gente está com o Montemor hoje também, mais vocês. Da última, só levanta a mão para mim saber quem que é que estava da última vez que nós viemos. Cara, bastante gente, também bastante carinha nova, hein? Cara, prazer antes de mais nada, tá? É um prazer estar com vocês aqui de novo a convite do Marcelo e da Simone. Quem já ouviu falar da Revolução Industrial? A gente vai passar agora por uma linha tênue, tá? Da Revolução Industrial. Contar uma história, na realidade, até a gente chegar nos dias de hoje. Hoje, para quem já ouviu, acha que a gente está na 4, na 5, na 6 ou ainda na 3? Para quem já ouviu um pouquinho de Revolução Industrial, até porque o ano passado, acho que não vai ter ninguém aqui, o Marcelo Capovilla, da IBM, ele teve palestrando sobre indústria 4.0. Alguém é da época do ano passado, Marcelo? Tu lembra? Tem um pedaço que eu roubei dele do slide. Viu, Fernando? Roubei seu aí o slide. Então vamos lá. Só para me apresentar para quem não me conhece, tá? Meu nome é Fábio Perucello. Sou graduado em Gestão e Tecnologia da Informação lá pelo NIMES. Fiz pós-graduação com banco de dados e ênfase em programação. Deixa eu pegar minha bengala. Né? Sou instrutor de linguagem lá aqui na Escola Evolua de Sumaré. Marcelão faz parte da turma 3 ou 4, se não me falha a memória. Tenho algumas certificações e sou cofundador da Sysconnect. Como atividade minha principal hoje, eu trabalho com desenvolvimento de regras de negócio lá na IBM. Vamos falar um pouquinho de regras de negócio, tá? Sou instrutor na Evolua e como trabalho social, além de palestrante de tecnologia e escrever artigo, a gente também faz um trabalho lá na escola, né, que é o Java Kids para crianças de 9 a 13, 14 anos, onde a gente tenta ensinar programação de uma maneira bem lúdica. É um trabalho social porque eu já vim de trabalho social durante 10, 11 anos eu trabalhei com judô. Para quem não sabe, né, sou cofundador aqui do Sementes do Futuro de Sumaré e trabalhei em Nova Odessa como vice-presidente da Associação Cavalcante por 5 anos, mais ou menos. A parte mais legal desse workshop idealizado pelo IPMS é abordar a indústria 5.0. Eu fiz a pergunta, alguém acha que nós já estamos na indústria 5.0? Gente, pode falar, nem sou besteira, tá tranquilo, tá? Também estava estudando material, estamos em casa. Sim ou não? A gente vai ver a diferença. Eu também acho que sim, vou mostrar o porquê, tá? E alguém acha que a gente já está na 6? Quem daqui, Marcelo, vai estar na palestra do Hamilton sexta-feira? Na quinta-feira. Então, você está incumbido de passar o link para todo mundo, porque a década quântica o Hamilton vai abordar na sexta-feira. Na quinta-feira. E amanhã, repassa esse link que o Fernando vai falar sobre cliente, tá? Bem legal. Quem conhece esse camarada aí? Cara, eu adoro. Vamos falar de do 5.0? Como é que ele fala? Ah, vamos nessa. Cara, isso aqui foi uma brincadeira, que eu achei super massa. Em 2021, o Fernando ele fez uma palestra sobre indústria 5.0 para vocês, né? Ou para quem estava aqui na época. Ele abordou algumas temáticas muito importantes. Vamos ver. Ele falou sobre a primeira revolução industrial, a segunda teve a produção em massa, a terceira foi a computadorização e a quarta foi a transformação digital, que na palestra dele, para quem estava presente, para quem não estava presente, pega no pescoço do Marcelo, porque a gravação está com ele disponibiliza para vocês. Ele falou sobre RPA, ou Robot Process Automation, que é essa parte de automatização de processo, ou seja, a nossa transformação digital que está chegando aí. Quando a gente fala em indústria 5.0, a gente está dando um avanço nisso. Tá? E a gente vai explicar o porquê. Aí para o negócio, a gente vai no dedão. Garota, me lembra de comprar pilha. Seu mouse vir para cá, seu mouse for para lá, beleza. Se você quiser. Não, pode ficar, tá tranquilo.
Então, a hora que a gente fala sobre a indústria ou a revolução industrial, não dá para a gente falar. Não, tá tranquilo. Não dá para a gente falar somente da 5.0 sem conhecer a história. Né? Como não eram todos que estavam presentes com o Fernando aqui quando ele abordou a 4.0 e a toda essa linha tênue, a gente vai falar um pouquinho também só para poder deixar fixado na cabeça de vocês para a hora que chegar na indústria 5.0, que basicamente é o que a gente trabalha hoje, tá, lá dentro da IBM, né? Não só dentro da IBM, mas dentro de outras instituições também, vocês vão ver que ela faz uma melhoria contínua desse processo que até então a 3 e a 4 trouxeram. Então, a primeira revolução industrial, ou seja, nós tivemos a mecanização, a energia híbrida e a energia a vapor. Na 2, né, quase que 100 anos depois, trouxemos produção em massa, veio aquelas linhas de montagens. Né? A gente já começou a ver aí a primeira medição de emprego, né? Teve aquela boom dos empregos, e aqui a gente já começou a trabalhar em linha de produção, onde tinha uma pessoa que podia estar apertando parafuso, outra pessoa para colocar uma pórca, e por assim vai. Vários dos trabalhos repetitivos, que depois a gente conversa sobre isso. A indústria 3.0, que perdurou durante um bom tempo, ela basicamente veio com a automação e a parte de computação. Veio junto com o surgimento do computador. Tá? A parte legal, alguém lembra do primeiro computador que surgiu? Como é que chamava? Queimava a válvula de 5 em 5 minutos, e o caramba, 4, tal. ENIAC. ENIAC é o nome desse computadorzão. Tinha uma pessoa que ficava lá a cada 5 minutos trocando as válvulas. Era legal, né? E a pessoa a gente trabalhar com uma máquina dessa, depois teve essas evoluções, não é nem revolução, teve essas evoluções até chegar hoje no notebook, nesse TPzinho que a gente tem aqui, ou home top, por aí vai. E aí entrou a parte, né, da indústria 4.0, que é a que a gente está até então, já com um pedacinho do pé na 5.0, com sistemas cibernéticos. E aí vem a 5.0. Olha que legal. Personalização em massa, sistemas cibernéticos ou cyberfísicos cognitivo. Vamos falar sobre isso mais para frente também. Lembra que eu falei que era mais ou menos 100 anos entre as revoluções? Quem sabia que cada revolução estava durando 100 anos? Tirando a guria que falou que... Foi você que falou que estudou, leu sobre a Revolução Industrial, né? Não, então já confundi. Então, ó, 1780 e alguma coisa a primeira, 1800, quase 100 anos depois a segunda, 1900 a gente foi para a terceira. Cara, a diferença é muito pouco, 1969 para hoje em dia. E é muito diferença, é menor ainda essa diferença quando a gente fala que a gente já está entrando na 5.0 e ela é menor ainda quando a gente falar que menos de 10 anos a gente está na 6.0. Então, olha com o avanço da tecnologia, como é que essas revoluções elas começaram a se estreitar. Né? Antigamente levava-se 100 anos para você falar, poxa, vamos ter uma revolução, porque envolvia muita criação. Tá? Máquina a vapor, criação de energia elétrica, então a gente passou por todos esses cenários. Qual que é o ano de nascimento de vocês aqui? Que mal lhe pergunte. É 2000 e alguma coisa. 2000 e alguma coisa. Então vocês já estão pegando uma era digital totalmente. Não, é porque eu nasci em 2001. A minha filha que eu adotei foi em 2004, eu tinha 3 anos, tá? Não. Eu uso bengala por causa do charme, eu gosto do Dr. House. Então, então a gente vê que tem um boom muito grande desses processos. Então, igual eu falei para o Marcelo na semana passada, seria um pouco de incoerência a gente vir falar sobre a indústria 5.0 se a gente não passasse por todas as revoluções. Inclusive, o material original está com o Marcelo. Não tinha como, porque não faz sentido vocês já entenderem, por mais que são da década de 2000 já, o que está acontecendo, se vocês não compreenderem o que aconteceu até a gente chegar aqui. Né? Voltando um pouquinho na linha do tempo, a gente falou que o primeiro computador foi o ENIAC. Né? Mas a lógica da computação, que é a de cálculo, né, ela começou lá na Idade da Pedra com o ábaco. O ábaco é considerado a primeira calculadora e é basicamente a primeira inteligência, né, fora da mente humana, onde você contava com as pedrinhas e tal.
Então a gente vê que a gente sempre teve uma revolução, ou seja, uma melhora contínua de todos esses processos. Hoje está muito mais evidente, né, com a automatização de processos. E muitas das pessoas pensam, pô, automatização ou automação de processos está roubando meu emprego. Na realidade também não. Pelo contrário, ontem, né, não sei quem teve, Marcelo, na palestra do Thiago Falbo, ele até comentou que a automação de processos nada mais é que eliminar o que é a parte repetitiva do profissional, para que o profissional ele tenha a capacidade, né, de fazer algo que não seja repetitivo, ou seja, evolução. Então, se a gente ouvir dizer sobre a revolução industrial, que talvez ela venha a otimizar emprego, pelo contrário, ela venha te forçar a ter um intelecto maior. Então, eu vejo dessa maneira, gostaria de compartilhar com vocês, tá? E aí a gente vem para a indústria 1.0. A foto ela é bem recente, tá? Porque a gente teve a invenção da locomotiva a vapor. Quem lembra da invenção da locomotiva a vapor? Também não, eu não estava lá. A gente só estava estudando sobre isso. Exceto o Marcelo, né, Marcelo? Aí, ó, tá vendo? Eu não tenho cabelo branco. Ó, gente, a barba é luzes que eu faço, né? Minha cunhada tá ali, não me deixa mentir sozinho. Então, esse tipo de transporte foi criado por ingleses. Então, as revoluções que ela acontecem são em níveis global, tá? Acontece em algum lugar e isso vai se multiplicando. Um pouco mais cedo, não era todos que estavam aqui, ou era quase todos, eu comentei sobre Spotify, né? A maioria disse que ouve, né, ou usa o Spotify, ou seja, aplicação, navegador, celular, enfim. Eu vou fazer um gancho sobre isso, sobre uma coisa que eu li um tempo atrás, e vai encaixar certinho nessa parte de revolução que a gente está falando, tá? E aí, a primeira grande revolução foi a invenção de alguma coisa. Então começou a se deixar de ter aquele transporte pesado e a gente teve a máquina a vapor que facilitou bastante, né, para aquela época. Isso a gente viu lá nos primórdios. E aí depois nós tivemos 100 anos depois, aproximadamente, a 2.0, que já foi um boom gigantesco, né, onde a gente teve a distribuição de energia elétrica. Quem conhece Thomas Edison? Manda um abração para ele, mano. Tô louco para conhecer ele, cara. Gente boa! Pô, marca um churrasco pra ele lá, cara. Ixi, cara, aí o cara vai revirar. Então a gente teve outro grande marco. Então a gente vê que são marcos que vai acontecendo onde a gente caracteriza as revoluções. Talvez esse seja o motivo da gente ter uma revolução tão curta a partir de 1900, tá? A tecnologia ela está avançando muito rápido. Isso faz com que esse avanço transforme a revolução para melhor, que é exatamente o que a gente tá vendo e acompanhando. Outro grande marco que eu quis trazer para você é o Henry Ford, foi da indústria automobilística. Vamos marcar um encontro entre os dois. Esse eu conheço, fechou? Então, note que a gente tem evoluções gradativas. Então, é necessário que alguém invente alguma coisa, coloque em processo, para que entre em produção e para que a gente possa transformar isso como uma grande revolução. E nesses dois cenários a gente chamou de marco. Então não tem como a gente falar da Revolução 5.0 se a gente não compreender toda essa história que tem por trás disso tudo. Aí chega no nosso amigo, né? A indústria 3.0, a gente teve o grande boom que foi a chegada do nosso computador. E graças a Deus, senão não estava trabalhando onde eu trabalho hoje, se não tinha a formação que eu tenho formação hoje, senão não estava falando aqui com vocês igual a gente está falando hoje, né? Então essa revolução para mim especial é muito importante, que veio essa parte de computação. A gente tem no grupo, né, inclusive o Hamilton vai estar falando na quinta-feira, né, ele é um exímio historiador também sobre esses tópicos. Então, quem tiver na quinta-feira pode dar uma puxado em cima dele, que ele vai explicar bastante coisa legal sobre história da computação para vocês. E aí, nessa revolução em especial, a gente teve aquela, como que eu posso dizer, aquela cultura começou a ser meio que disseminada. O que aconteceu? As tecnologias tomaram conta das indústrias. Quem acha que teve desemprego? Muito. Show de bola. Muito. Lembra que eu falei aquela pessoa que era paga só para apertar o parafuso, hoje vem uma máquina para poder fazer isso.
Então a máquina, além de apertar o parafuso, ela colocava a arruela e ainda acendia e apagava a luz. Né? Hoje, um exemplo, temos as máquinas de café. Cara, eu levo meia hora para fazer um café em casa. Né? Tem que ferver a água, coloco o coador, aí depois eu coloco, eu não misturo o açúcar, né? Eu faço isso depois. Então, depois que coa, ainda tem que dar aquela esquentadinha, né? Faz a bolinha para não ferver, para não ficar o gosto ruim. Meia hora. Aí hoje a gente tem a máquina de café, que tu pega uma cápsula, coloca lá, menos de 30 segundos já está na sua xícara. Agora calcula, em meia hora, quantos café eu não faço? Será que a tiazinha do café ainda faz o café? Ela faz o café, só que agora ela ocupa a atividade dela com outra coisa, tá? Então, essa parte dessa inteligência sendo substituída por processadores foi um marco muito grande. E a partir daí, se a gente parar para ver, as revoluções começaram a encurtar. Antigamente a gente precisava que alguém inventasse alguma coisa, entrasse em processo, entrasse em produção, para poder virar essa grande revolução. Isso demorava-se anos, né? Quase 100 que a gente acabou de ver. Com a vinda do computador, com a vinda dos microprocessadores, com a vinda da inteligência em máquina, tudo começou a ficar mais curto. Né? Eles já cresceram mexendo em tablet, essas coisas, né? Cara, eu vou falar um negócio, meu, é que tá gravando, me perdoem aí para quem tá gravando, tá? Assim, para quem está ao vivo, praticamente que só tá nós aqui. Esse final de semana, quem estava aqui na semana passada sabe que eu gosto de fazer umas analogias, né? A última vez, né? Eu né, saí para levar meu menino no aniversário e aconteceu uns problemas familiares que não vem ao caso, mas era mais para eles poderem distrair. E aí o pai de um aluno, né, do amiguinho do meu filho, falou assim: Poxa, Fábio, nossos filhos são todos Nutellas. O que é Nutella? Cara, dá-lhe Google, cara. Eu fui atrás do Google para saber o que é Nutella. Hã? Então, cara, é uma geração que ia chutar uma bola, o gol tava aqui, a bola saía lá, cara. Ia dar um saque com a bola. Porque é a geração tecnológica. O que o meu menino faz com o computador é surreal. Aí como é que eu vou lá chegar para ele e falar assim, porra, tu não consegue dar uma manchete numa bola? Então, essa é a geração de vocês. Então, a gente perde algumas das essências, por quê? Porque a gente teve essa grande revolução. Às vezes a gente precisa dar um passinho para trás, que é o que a gente está falando hoje, e está fazendo hoje, que é contar a história para que vocês compreendam, porque quando você chega com tudo pronto, é muito simples. Né? Se vocês não tiverem a dimensão desse processo, quando vocês forem chegar numa empresa que trabalha com automação de processos, automação robótica, que seja inteligência artificial ou inteligência cognitiva, vocês não vão entender o porquê e o quão aquilo é importante. Só vão pensar, pô, está substituindo um trabalho. Mas na realidade não está substituindo um trabalho. É uma evolução disso tudo. Essa é a parte legal e é um respeito grande que eu tenho com essa revolução. E aí vem aquele comunicado, né? Isso daqui fez muito sentido nessa era. Né? Foi legal, né? Fala a verdade. Vou dar os créditos para minha esposa, tá? Foi ela que fez isso. Então a indústria 3.0 vai ressaltar que ela também foi marcada pela robótica tradicional, que é o que a gente vem falando agora. Basicamente a substituição. Então, para quem não compreende ou para quem não compreendeu, imagina que a gente tem um robozinho dando uma bicuda no Busanfan da gente. Mas na realidade não. O robô ele pensa, não, ele faz aquilo que é programado. Eu posso programar o robozinho para poder sair daqui e ir até a porta. Legal, se eu colocar uma cadeira, ele vai parar, ele não vai chegar até a porta. Entendeu? Então, precisa-se de alguém para poder fazer essa administração. Então, nem sempre isso, né, vai substituir a mente humana. E quando a gente chegar na 5.0, tu vai ver que é isso que foca. Alguém já leu sobre a Revolução 5.0? Já chegou a abordar com a turma? Entendeu? Vocês vão ver que é exatamente isso. É uma melhoria da 4. Que na realidade são a 3, teve sua melhoria pela 4, que obviamente a gente tem algumas defasagens, e ela está tendo uma melhoria contínua na 5. E depois fica o convite para a 6, que está chegando aí. A gente vai estar falando isso sobre na quinta-feira. E aí, a 4 é a que a gente está, oficialmente dizendo. Tá? Então, oficialmente, pega-se o megafone, estamos na 4. Tá? Isso é o oficial.
Porque a gente tem software capaz de automatizar todos os processos. Mas depende, né, ainda de uma dependência humana, mas ele tende a substituir. Isso é que a indústria e a Revolução 4 faz. Alguns meses atrás eu estava vendo um vídeo da China, onde o pessoal vai lá do iFood, né, entrega a comidinha, aí aparece um robozinho. Aí o cara abre o robozinho, coloca a comida, digita o quarto do cara, o robozinho com norte de GPS, de identificação, ele vai até o quarto do cara e para. Olha que legal. O cara da casa adorou, né? Em vez dele descer tudo lá para poder pegar, né, a comida. Não, cara, tem um robozinho, o cara só entrega o robozinho, sobe o elevador, sabe andar certinho. Muito massa. Isso é uma inteligência. Ele está substituindo o humano? Não, pelo contrário, olha que legal. O cara, ao invés de descer para buscar, suponhamos que ele demore 5 minutos entre tocar a campainha, trocar de roupa, né, escovar os dentes, pentear o cabelo, né, porque se for mulher, porque mulher nenhuma desce, né? Tem que sempre passar né? Passar o pentinho, tá. 5 minutos. Esses 5 minutos quem perde é o motoba. Então, assim que o motoboy chegou, colocou lá no robozinho, o robozinho foi embora, ele tem 5 minutos para fazer outra entrega. Cara, o cara tá ganhando grana. Não está substituindo um trabalho. Isso desde que a gente veja com os bons olhos. Né, Marcelo? A gente fala muito isso, né? Tudo é questão de perspectiva. Né? Às vezes não está tão ruim que não possa piorar, não está tão bom que não possa ficar melhor. Fechou? Essa é a parte legal da indústria 4.0. E a gente ainda fala um pouquinho mais. A gente tem a criação dos sistemas ERPs. A gente vai falar um pouco técnico também, tá? Mas não liguem, porque a gente tem uma proposta com o Marcelo de fazer alguns trabalhos técnicos com vocês também. Mas é que essa revolução, para poder chegar na 5, eu precisei casar algumas informações técnicas para vocês que estão ingressando no mercado. Talvez já viram isso em conteúdo aqui do IPMS, mas se não virem conteúdo do IPMS, vocês vão ver ainda, talvez até no mercado mesmo, tá? O que a gente tem? Ele faz com que os processos produtivos deixassem o quê? De ser controlado por papel. Eu trouxe uma história do banco de dados, na Evolua, né? Quando a gente falou, o primeiro armazenamento que teve de banco de dados, quando a gente fala em banco e base de dados, foi aqueles gavetão. Né? Era tudo no papel, parari, parará, colocava os gavetão. E aí depois virou, teve uma evolução, né? Veio o computador, tal, a gente foi lá, colocou a planilha Excel, que também ficou muito bonitinho. Hoje a gente já tem o SGBD, que faz todo esse gerenciamento, muito mais rápido do que você ficar procurando ou ir no Excel e fazer uma busca. Então é uma evolução. Basicamente, esse é o papel que ele vai estar fazendo. A gente vai estar automatizando muito desses processos e eximindo o papel. Se a gente deixa de usar papel, é menos planta que cai. Não é verdade? Aí fala assim, poxa, mas aí vai tirar o emprego do cara? Não, na realidade não. A gente vai simplesmente utilizar daquilo de uma maneira mais consciente. Tá? A gente tem ainda nesse boom a nossa impressora 3D, que hoje faz basicamente quase tudo, né? A gente vê, pelo menos nesses últimos 6 meses, que eles estão trabalhando fortemente na reconstrução de órgão humano. Isso é muito legal também. Onde já se viu você pegar uma impressora e fazer um órgão? Vai eximir que você fique aí anos e anos e anos em fila de espera para um transplante que causa até a morte. Né? Eu perdi ente, né, por câncer que não tem cura. A gente vai falar sobre isso na Revolução 5.0. Internet das coisas. Quem não conhece? É o que está aqui. Inteligência artificial. Trouxe mais segurança para os processos. Então, tudo isso você vê que só foi possível lá com a Revolução 3. Então, se não fosse a 3, não teríamos a 4. Talvez isso é que encurtou esse caminho. E a gente poder estar hoje, em pleno 2022, 2023 e 2024, falando de revoluções curtas. Isso começou lá em 1980 e alguma coisa. Então você vê que ela começou a encurtar. Quem acha que antes de 2030 a gente está na Revolução 6? A gente já está na década quântica. Calcule-se aí a nossa Revolução Industrial, não vou dar spoiler, vou deixar essa para o Hamilton, mas num curto período de tempo. Qual foi a primeira revolução? Agora que a gente está chegando no tema da palestra, olha que legal.
Perdemos aí 36 minutos falando sobre uma história para poder fazer sentido a Revolução 5. Quem que lembra da primeira? Tem alguma pergunta, Marcelão? Não, tá tranquilex? Então a gente teve a primeira lá, lance das máquinas a vapor. Aí depois veio o nosso amigo Thomas, né? Lá com a luz. Aí a 3 já veio a parte dos computadores. A 4 foi aquela evolução onde a gente teve a parte de robotização de alguns processos, automatização de alguns processos. Entrou a 4 que ela, meu, é o que a gente está hoje, que é o que gera o meu emprego também. Se não fosse a Revolução 4.0, eu não estava desenvolvendo o que a gente desenvolve hoje. A gente não trabalhava com a tecnologia que eu trabalho hoje e que vocês poderão estar trabalhando amanhã, ou talvez até melhor. Na minha época, quando eu fiz treinamento de informática, acho que é CIN Informática, em 1991. Era o Windows 3.11. Hoje a gente está no Windows 10. Antigamente era um martírio para você ligar as coisas. Hoje é tudo muito acessível. Vamos falar de Spotify. Quem ouve música no Spotify? Faz um mês que eu ouço, tá? Gente, se vocês quiserem, eu passo a playlist muito massa, Maneskin. Cara, adoro eles. É rock italiano. Quem conhece? O Marcelo conhece, eu coloquei para tocar até lá na sala, né? Então, ele é o que? É um serviço de. É um tocador de música? Oi? Pode falar, gente. Hã? Fala, gostei. Boa, garoto. Ele é um streaming. Ele é um streaming. Antigamente, né, era caro você comprar CD, essas coisas tudo. Existia uma indústria por trás disso tudo, que era o que a gente chama de indústria da música, que era aquelas indústrias que gerenciavam todas as gravadoras, né? Sony, Warner e por aí vai. Então, o cantor ia lá, gravava, tinha um design para poder fazer a capinha, aí depois, na época, cassete ainda, né? E colocava para vender. E aí depois veio o CD, veio o DVD, que começou a gravar os shows, que até então era só áudio, etc e tal. E aí, na década de 90, nos anos 90, né, veio o Napster, tá? Quem conhece Napster? Espero que todos não conheçam, como é normal, tá? Fica tranquilo. Se alguém já assistiu o filme da rede social, que é o do Facebook, né, tem o Justin Timberlake lá que estava, né, fazendo o papel do cara do Napster. Então, o que que acontece? Ele basicamente pirateava isso. Isso fez com que a indústria da música, ou seja, dentro dessa revolução 3.0 que a gente estava vivendo, começou a decair. Falir, mandar um monte de gente embora. E aí eu fiquei curioso quando meu menino me apresentou o Spotify, que eu chamei de Spotify durante muito tempo, porque eu adoro sacanear ele. E aí eu falei assim, bom, deixa eu estudar esse cara, né? Negócio de curioso, né, Marcelo? Deixa eu estudar. Aí eu cheguei até o Daniel Mac e fui tentar descobrir o porquê que ele fez aquilo. E aí a ideia dele era justamente o que o nosso amigo, seu nome? Pedro, disse, que é um serviço de streaming onde não era pirateado. Ele tinha um banco de dados de novo. A gente falou de banco agora. Isso dentro da Revolução 3, entrando na 4, tá? Tudo online. Ele aproveitou esse gancho das revoluções em curto espaço de tempo e fez o Spotify. Quem já tinha pensado dessa maneira? Se a gente começar a fazer a analogia dos processos dentro das revoluções, tudo se encaixa. E aí a gente chegou na 5.0. A gente acabou de fazer um overview. E aí, o que, que a gente tem assim? Personalização em massa, ultra personalização de sistemas cyberfísicos e cognitivos, ou seja, uma evolução da 4, tecnologia versus operação de colaboradores. E aí a gente tem, a partir de agora, um trabalho do humano ao lado da máquina. Então lembra lá naquela de trás que a gente colocou, né? De novo, dá o crédito para a patroa que colocou aquele desenho do robozinho chutando a gente, né? Chutando o ser humano. Hoje está o contrário. E essa revolução, a gente pensa que ela está chegando, que ela já chegou. Mediante tudo que a gente falou.
Seu nome é? Eu vou aí te cumprimentar. Cara, show de bola. Mano, só não fui aí porque a gente tem que atravessar pra caramba e meu joelho tá uma porcaria. Mas vocês dois, do Spotify, que eu queria trazer, eu confesso que eu achei que ninguém fosse responder o lance do streaming. Cara, tu mandou muito bem. Ela só completou. Então a gente está vivendo já essas revoluções. Às vezes a gente não sabe. Quando o Marcelo falou, vamos falar de revolução, né, da indústria 5.0 ou revolução industrial 5.0. Aí eu pensei, eu assisti duas palestras do Fernando Capovilla, que está aqui, né, não sei se está presente ainda, mas ele falou sobre a indústria 4.0. E ele já começou a dar o adentro da 5. E aí eu falei, poxa, a gente já está vivendo isso. Hoje, esse ano, que isso foi o ano passado, 2021, esse ano, o workshop é sobre a 5. E a gente já vai dar o adentro para 6. Então, muito provável que o ano que vem, o Hamilton vai estar falando sobre a 6. Olha que legal. Fala, querido. Tem. Forma arcaica. Essa é a diferença das revoluções, cara. Vamos no café? Vamos fazer uma analogia no cafezinho? Lembra que eu falei, eu levo meia hora para fazer o café. Aí, hoje a gente tem as máquinas de cápsula, certo? As indústrias grandes foram a primeira a ter a máquina de cápsula. Isso quer dizer que esse avanço, a indústria menor não teria condição? Ela pode não estar ligada diretamente no processo da revolução, mas ela vai colher as benfeitorias para ela. Exato. Por isso que a gente está entrando numa década chamada década quântica. Tá? Então, essa 6.0 basicamente vai envolver tudo isso. Uma coisa legal que eu estava até conversando com a Milton, se não me falha a memória, foi acho que foi sexta-feira à noite, falando sobre a palestra do IPMS e tal. E ele estava basicamente abordando isso. Tá? Assim, às vezes a gente pensa que as revoluções ela tendem a otimizar alguns processos, pelo contrário. A 5 ela vai estar mostrando isso para a gente. Então, a gente vai fazer com que agora essa automatização ou essa automação desses processos, ela passe a ter integração de humano junto. Não é que o cara vai sentar do lado do robô e vai trabalhar, não é isso. Tá? Ele vai utilizar agora da tecnologia para algo mais poderoso. Então, às vezes a gente vai ter relutância, o que é normal e natural, cara, em todas as revoluções. Veja a automobilística. Né? Muitas das empresas já ficaram preocupadas com o preço dos robôs versus mão de obra dos operadores. Então, às vezes a gente demora a entender e compreender. Mas o que era antigamente um século ou quase 100 anos, hoje a gente está reduzindo isso a décadas. Tá? 1984, se me falha a memória, foi quando a gente entrou com a Revolução 3. A gente está em 2022, entrando em 2023 já chegando na Revolução 5, indo para 6. É tudo questão da gente poder compreender. E eu até agradeço tudo isso, porque foca e faz com que a gente não fique estagnado. Faz a gente correr atrás do prejuízo.
que basicamente é isso. Você deixa de fazer um serviço repetitivo para focar no seu intelecto, no seu conhecimento. Tu vai fazer algo de mais valor do que um serviço repetitivo. Porém, na 5.0, a gente vai fazer esse trabalho ser em paralelo com o humano. Ó, essa foto foi minha, tá? Não vou dar crédito para a patroa, não. Essa foi eu que. Haja boa, né, gente? Vou fazer palestra? Haja boa. E aí, a 5, que eu acabei de falar, ela vem trabalhar em favor do bem-estar das pessoas, facilitando o nosso dia a dia através do quê? De sistemas inteligentes. Isso já existia, se parar para analisar, na 4. A gente só não estava usando da maneira correta. Não é? Foi exatamente o que tu acabou de falar agora para vocês. A gente vai tendo um aprimoramento desses processos. Quando a gente fala em revolução, cara, não tinha como a gente não trazer essa história. Que agora começa tudo a ligar. Então não tem mais o robozinho que mete o pé na gente. A gente já passa a cumprimentar o nosso robozinho. Quais as tecnologias vão estar envolvidas? Nanotecnologia diretamente nos robôs inteligentes. Já tem hoje? Já. Vamos lá. Inteligência artificial. Já tem hoje? Já. A única diferença é que essas tecnologias elas vão interagir mais com a nossa rotina humana. Quem já conversou com a dona Magalu? Ó, não estou ganhando R$ 1 falar da Magalu. Alexa toca Guns N' Roses. Cara, eu estou relutando para comprar Alexa. Tem gente que tem Alexa, chega, Alexa, que horas são? Eu estava falando isso com o Fernando ontem. Porra, mano, olha no relógio. Alexa, vai chover? Pô, cara, pega o celular, vai lá no clima, dá uma olhada, já vê os próximos 10 dias, né? Ah, vai falar que o Zane fala, Alexa, faz carinho. Não, mano, aí. Ah, não, aí, pelo amor, aí pode largar, Rê. Cara, a tecnologia tá aí. Assiste Silvio Santos, assiste Ed Stafford. Eu assisto tudo isso à noite, durmo com a beleza. Guria, vou te cumprimentar. Exatamente. Bum, num bum. Isso faz com que a gente estude mais. Agora fala, vocês são ou não são privilegiados de estar nessa era, nessa fase, crescendo e acompanhando isso? Cara, o que vocês aprendem em 10 minutos, eu levo 10 meses. Sim. Não, mas eu falei que eu sou de 2001, você esqueceu? É, eu adotei minha menina que nasceu em 2004, que eu tinha 3 anos. Verdade. Aí, é bem lembrado, Revolução 3.0. Teve a vinda da internet. Vocês já pegaram a internet e Wi-Fi, tudo bonita, né? Não, não, mãe, vamos lá que eu vou com a cola, né? Não, mas é legal, porque a gente, eu
eu trabalho com tecnologia, então às vezes é mais fácil eu compreender. Mas chega a mãe. Cara, minha mãe, quando conheceu o Facebook. Ah, minha mãe conheceu o Facebook em 2012. Cara, foi um ano estragando arroz. Um ano, natural, cara. Pra mim aquilo era normal. Pra ela foi algo surreal, porque ela começou a achar um monte de amigo das antigas. Né? Descobriu que vários já tinham morrido. Mas assim, a rede social possibilitou isso, você conhecer, relembrar seus amigos, sei lá, lá na sua terra natal. Igual a mãe dela, foi de carrinho para poder comprar um pacote de Wi-Fi. No modem, era um cabo telefônico conectado, onde você logava por intermédio de uma operadora que cobrava em cima dos pulsos do seu telefone, cujo qual a gente só podia trabalhar ou logar na internet de noite, depois da meia-noite, porque a ligação era um pulso. É. Ou senão tu fazia, tirava o telefone, ficava brincando, fazia tipo os códigos Morse lá para poder burlar, porque o que mandava era o discador, né? Então você discava pelos pulsos lá e não pagava a conta. Eu fazia muito isso. Eu ligava no 30 para poder pegar a previsão do tempo. Era legal. Ô, gente, era massa isso. Hã? Vixe, direto. Claro, claro. Eu ainda tô relutante com essa Alexa. Porque se eu trazer a Alexa, cara, a mulher vai esquecer que eu existo. Vai perguntar tudo pra Alexa. Não, ela pergunta para mim, porque quem dirige é ela, né? Ela pergunta para mim se vai chover, né? Ela pergunta que horas são. Porra, vai perguntar tudo para Alexa, vai largar de mim. Não, Alexa não entra em casa. Se a Alexa entrar, eu saio. Mais um motivo para não ter Alexa em casa. Cara, eu levanto, antes todo mundo tá dormindo, eu vou lá ver se as portas estão trancadas. Porra, ai, tá querendo tirar meu serviço em casa, meu? Renata, risca Alexa. A gente tem um outro processo na Revolução 5.0, e esse processo é um gancho. Olha que legal. Essa palestra vai ser basicamente a mesma que eu vou estar passando para Anhanguera, onde o Marcelo pediu para a gente fazer uma dentro com urbanismo. Então eu falei assim, bom, vamos pegar a Revolução 5.0 e vamos jogar dentro do urbanismo agora, só para a gente poder entender melhor, tá? E aí o que a gente pode citar? Segurança no transporte. Quem já viu câmera na rua de segurança? Câmeras na rua de segurança. Monitoram o transporte, verifica congestionamento. Isso não é em prol do bem-estar das pessoas? Olha a Revolução 5 aí. Olha a indústria 5.0 aí na porta já. Oi? Exatamente. Isso foi implementado até no nosso amigo, né? Antiposto de gasolina, né? Que na minha época, para poder ir nos lugares que eu não sabia, eu perguntava onde? Posto de gasolina. Hoje a gente tem o Waze. O Waze eu converso com o Waze. Eu converso com ele. Tem uma vozinha lá que é muito da hora, né? Ele fala até assim, pode ir pá. Cara, eu precisei googar para poder descobrir o que era pode pá, tá? Eu não sabia. Aí como é que é? Ah, então depois eu pego no Waze para vocês verem. Oi? Não, pode ir pá. Não, tem um carinha do Waze lá, uma voz, que fala assim: separou sua rota? Pode pá? Eu pensei, cara, o que é isso? Porque eu vi assim alguns lugares, né? Pode ir pá. É esse o cara que o meu filho pôs. É esse o maldito que fala pode ir pá, que fez eu gungar para poder descobrir o que era isso. Tem também? Isso eu não sabia.
né? Porque a gente só fica nesse cara, a gente conversa com ele. Ele chama eu até de mano, cara, é muito massa. É esse carinha aí mesmo que meu filho colocou. Cara, eu me sinto assim, próximo dele, sabe? E ele me ajuda também, porque com a Revolução 5, se eu preciso ir daqui até o centro, ele já me fala: você quer rota alternativa? Porque tem trânsito. Sacou? Aí eu falo: claro que eu quero rota alternativa, mano. Aí eu clico lá, mano, e vamos pra rota alternativa. Se não fosse esse camarada, eu tinha que ir até o posto de gasolina. Se o posto de gasolina falar para mim: ó, conta uma, duas, três, vira à direita, conta uma, duas, três, vira à esquerda, vai chegar no semáforo, você atravessa o semáforo na rotatória esquerda. Cara, eu ia seguir esse caminho, como eu fiz várias vezes quando eu dirigia. Na hora que eu dei a partida no carro e continuei, cara, se eu não anotei, eu já não lembro mais nada. Eu já vou procurando o próximo posto de gasolina. Então, essa para mim é uma revolução super importante. Isso aí a gente está usando para quê? Para o nosso próprio bem-estar. Isso já existe. A gente só está adaptando a Revolução 4, que é o que a gente está. Aqui em Sumaré tem as câmeras de entrada e saída que começaram em Americana, se não me falha a memória. Até posso estar mentindo, posso estar falando equivocadamente, mas eu tenho 99% de certeza que quem trouxe essa tecnologia foi o Thiago Brotti, que é para monitorar quem está entrando e quem está saindo das cidades. Por que isso? Ah, não, mas ali na frente dos motel, o pessoal continua parando para ver se não conhece quem está saindo, relaxa. É, ali é controle de tráfego. E ficou um mês inteiro esperando chegar a multa. Exatamente. Isso é um tipo da tecnologia a favor do nosso bem-estar. Então, hoje, sim, eu mesmo coloquei uma câmera em casa de segurança. Aí vocês me falam: por que você se sente desprotegido? Não, não está ao meu alcance ter uma câmera de segurança para monitorar quem entra, quem passa na porta da minha rua. Não, não, não é. Cara, mas na realidade eu coloquei para saber quem era o lazarento que estava colocando lixo no meu lixinho. Foi só por isso. Eu coloquei, cara, e acabou. Ninguém mais colocou lixo lá. Cara, eu joguei R$ 2.300 fora. Mas agora eu vejo a parte boa, porque toca o interfone, eu pego e olho a câmera. Ah, vou atender, não. Tem a parte boa. Isso para mim é um bem-estar. Igual, eu tenho problema para andar. Cara, eu só vou levantar para ir até a porta se for algo que me convém. Se for o tiozinho do óleo, eu não vou. Se for o tiozinho do cachorro-quente, eu não vou. Se for o tiozinho lá que está entregando santinho lá de eleição, também não vou. Cara, isso foi um bem-estar para mim. E a tecnologia já está aí. Agora, como que a gente ia chegar até a 5 sem passar por todas as revoluções? Ia fazer sentido para vocês? Não. Então virou uma história. Né? O Fábio está aqui com vocês hoje de Forrest Gump. Né? Então, contador de história. Né? Mas isso é importante. Porque vai fazer um sentido a hora que vocês saírem daqui para vocês verem que a gente já está na 5. Às vezes a gente só não compreende. Tá? Essa é uma parte importante. A nossa saúde mental. Lembra que a gente falou lá atrás sobre a gente ter o tratamento para a descoberta de curas de doenças, etc. e tal? Hoje a gente tem essa tecnologia trabalhando a favor. Exatamente, que é para sair daqui a 8 anos. Tomara que saia logo, porque eu já perdi 3 entes por causa de câncer. Sexta-feira. Então, tomara mesmo. Então, essa revolução, ela veio literalmente para poder fazer isso. Olha que legal. Como características preditivas, onde ela investiga com antecedência possíveis doenças mortais, levando à busca de um tratamento antecipadamente. Talvez se não fosse essa revolução, essa indústria 5.0, toda essa tecnologia que a gente tem, que a gente viu, que nasceu lá
em 1900 e alguma coisa, na Revolução 3, a gente não teria a vacina do Covid tão rápido. E não foram uma, não, foram 4 em menos de um ano. Antigamente, só a vacina da rubéola, cara, foi décadas. Muita gente morreu. Olha hoje, no meio de uma pandemia, só no Brasil matou milhares e milhares de pessoas, a gente teve vacina em menos de um ano. Eu já tomei a 4ª dose, cara. Saiu a quinta, eu tô lá, saiu a sexta, eu tô lá. Por mais que eu não goste de agulha, eu respeito pra caramba quem trabalhou à frente disso. E eu acredito muito nesse lance que tu disse, que é a cura do câncer, que é a preditiva do câncer. Por quê? Porque essa revolução ela tende a trazer isso para nós, de uma maneira bem concisa. Vocês sabiam disso? Isso o Google não mostra. A gente tem que começar a cavucar. Então, quando eu vim falar de indústria, que eu recebi o convite do Marcelão de falar de 5, eu comecei a cavucar ela. Sabe aqueles cachorrinhos que enterram o osso? Só que não era lá que estava o osso, eu fui cavucando. E aí até que eu cheguei nessa parte que eu achei muito importante e resolvi trazer para vocês. Porque trabalhando com tecnologia, essa parte da ciência biológica não é a minha parte, não é a área que eu trabalho, é a área que eu estudei. E quando eu cheguei até isso para poder falar para vocês, eu tive um conforto muito grande, uma paz de espírito, porque eu sei que realmente essa revolução ela tende a melhorar. E de novo, vou dar um adendo para o que o Hamilton vai falar na quinta-feira sobre a década quântica. E ainda mais, tudo isso que a gente está falando, de todas as revoluções, a gente tem um diferencial muito grande na indústria 5.0, que é a relação com o cliente. Isso vai estar sendo falado amanhã, não vou dar spoiler. Isso o Fernando vai abordar amanhã. Então, ela se apropria da Revolução 4. A diferença do quê? Dela ser voltada para nós. Você descobriu uma doença preditiva, não é um bem-estar para nós? A gente tem um controle de tráfego da nossa cidade, não é um bem-estar para nós? A gente vai, né, nossos filhos vão para a escola, vai ter um controle lá dos veículos escolares, não é um controle para nós? Então a gente só tem a ganhar. Vamos trabalhar para isso, vamos estudar para isso. Ó, essa é minha, tá? Foi eu que achei. Não, é porque essa. Não, acabou, porque aquelas 3 eu achei muito bonitinhas. Mas eu vim pensando, falei assim, acho que eu vou dar o crédito da que a Roberta achou para mim. Porque vocês não vão saber se foi ela ou não. Né? Vocês vão acreditar. Mas, cara, eu não consigo mentir, cara. Eu tenho que dar o crédito pra patroa, até porque a irmã dela tá aí, depois ela vai falar. Ah, o Fábio falou de umas imagens, aí ela fala assim, ah, mas é aquela que eu. Pronto. Ó, eu já tô perdendo espaço pra Alexa. Né, Renata? Não, mano, eu durmo na sala, velho. Não rola isso, não. E aí hoje nós temos o que? As máquinas trabalhando aos nossos lados. Como? Máquina inteligente. Máquina inteligente. Quando a gente fala de robô, é meio que utopia, né? Colocar esse robozinho assim, né? Dando yes! É que eu achei muito bonito, cara. Mas isso é importante para mostrar a harmonia entre uma inteligência artificial e uma inteligência humana. O robô ele não vai pensar como a gente, ele vai ter um raciocínio lógico. Ele existe regras para poder seguir isso. E quando a gente fala de regras, regras dentro de um robô, dentro de uma automação, você imagina que um desenvolvedor vai lá e faz essas regras. Se precisa alterar, vai, esse desenvolvedor altera. Concorda? Vamos falar que não. É uma ferramenta que eu trabalho, onde uma pessoa que não é desenvolvedora ela pode criar as regras dentro de um processo. Faz parte do escopo para poder falar com vocês, tá? Olha que legal, é uma história que está interligando. Forrest Gump 2.0, hein? Forrest Gump. E aí, com a Revolução 5 que está chegando, a gente tem um forte maior com a internet das coisas, dando uma mão dada aí com o Big Data. Então, assim, a gente tem N cenários para poder estar trabalhando e esses trabalhos, eles tendem a fazer uma nova revolução que a gente já está vendo hoje. Às vezes a gente só não enxerga, né, Marcelão? A gente está aqui hoje, pode-se dizer que para mim é uma revolução muito grande. Porque no começo a gente estava falando online por causa da pandemia, graças a Deus a gente tinha a disponibilidade da internet para poder fazer o trabalho com vocês. Depois a gente veio,
né? A gente fez presencial onde dividiu as salas. Pô, hoje a gente juntou todo mundo de Sumaré aqui dentro da sala e está fazendo a mesma transmissão para outras cidades. Olha que legal isso. Como isso é possível? Através da Revolução Industrial. E ainda alguém está me vendo, porque tem uma câmera aqui, né? Fala oi. Agora que eu lembrei da câmera. É sério? Que legal. Tá vendo? A gente tá falando de câmera de monitoramento. Olha o Marcelo aqui com a Revolução 5.0. Então a gente tem o quê? O maior aproveitamento da internet das coisas e do Big Data. Mas aí que está a diferença. A gente viu que para a Revolução 1, nós tivemos sempre aquela pessoa que deu o pontapé inicial. Seja tu. Você tem a faca e o queijo na mão. Entendeu? Não espera uma grande corporação. De novo, vamos falar do Spotify. Ou Spotify, que eu ficava enchendo o saco do meu moleque. O cara pegou toda a tecnologia daquela época, falou assim: vamos fazer um streaming. E a história do Eck é legal, porque ele trabalhava numa fábrica de jogos, ele era desenvolvedor de games, cujo qual meu moleque disse esses dias que minha filha até jogava, que é um negócio de pintar carinha, etc e tal. E aí ele foi mandado embora porque ele descobriu o algoritmo do Google, né, de monetização. E aí ele foi mandado embora e ficou muito pistola, resumindo, né? Ficou, não vou falar pel, que a gente está gravando, né? Então ele ficou pistola. E aí o que, que ele fez? Ele descobriu uma maneira de ganhar dinheiro com clique. Então cada acesso ele era monetizado. Conseguiu controlar isso através de um clique, quebrando o algoritmo do Google. Fez a empresa dele, vendeu a empresa dele por 10 milhões de dólares para o Martin Lorenzo. E o Martin Lorenzo fez um aporte com ele. Falou, mano, seguinte, cara, se você tiver outra ideia, você me procura. Foi o que ele fez. Falei, pô, quero fazer o quê? Um streaming de música, onde você não precisa fazer download, você ouve online. Pô, só apertar o REC Play lá e você está ouvindo. Seja você o hack da vida. Só falta isso. E aí foi mais 20 milhões para ter o Spotify que a gente tem hoje. Então, tem uma série que está passando sobre Netflix, eu descobri no domingo. Eu acho que assisti só 2 episódios só. Aqui eu tenho depois. Não, está aqui. O link de um documentário super bacana do EC que eu peguei. Quando eu estava dando uma explorada nele, eu deixei salvo, depois eu compartilho com vocês. Cara, seja curioso. Eu sou muito curioso. Antes de eu chegar naquele negócio, eu quero saber o porquê. E é isso que eu estou tentando trazer para vocês. Vamos chegar nas 5, cara? Vamos passar por todas. Obviamente, eu precisei pegar a ideia do Fernando da 4.0, porque ele vem acompanhando isso também. Então, nessa vivência, com a visão dele, mais a minha visão, é que a gente está trazendo aqui essas informações para vocês. E esse lance da curiosidade é sério, cara. Eu sou muito curioso, o Marcelo sabe disso. Minha cunhada sempre me deixa mentir sozinho. Então, cara, seja curioso. A moda da vez agora é estudar sobre a mente, cara. Estou lendo uns livros muito massa. A gente estava falando do EC, né? Olha lá em 2018, o que, que o nosso parça de churrasco lá, o Elon Musk, para quem não conhece, o Musk, né, para mim, para o brother ali, ele afirmou que o conceito da indústria 4.0 cortou, tende a superestimar o papel da automação robótica. Ele falou isso lá em 2018, há 4 anos atrás. Ele estava errado? O que ele já estava prevendo? Teremos uma revolução num curto período de tempo. Interessante, né? Vocês concordam com o que ele disse? Massa.
Então as coisas estão acontecendo muito rápido, na velocidade da luz. Se a gente parar para ver, quem já assistiu a série do Flash? Cara, eu só vi 5 temporadas, cara, cansei. Eu cansei. Basicamente, é acelerador de partícula. O Flash é legal, né? Não, eu parei na quinta temporada e tá na oitava ou na nona, sei lá, não é um negócio assim? Ah, depois que eu comecei a ver lance de Flash reverso, eu falei, mano, daqui a pouco tem Flash mutaverso, metaverso. Falei, não, daqui a pouco veio os Cavaleiros do Zodíaco com o cara. Ah, acabou. Acabou a brincadeira. Perdeu a essência pra mim. E aí, pensando no nosso amigo Musk, nosso brother, cara das. O cara é foda, que ultimamente ele só leva linguiça lá pro churrasco, então começa a levar picanha. Né? A gente vai citar alguns objetivos da década de quando ele disse isso e vamos ver se vai se encaixar. Primeira coisa que ele comentou foi sobre a integração de trabalhadores humanos à máquina. Cara, é realmente assim. Muda o foco do robô substituir o humano por máquinas inteligentes que apoiam o trabalho humano. Bem-estar. É assim. Abordagem de potencial de risco de segurança e vulnerabilidade interconectado com a segurança moderna. Porra, cara, é a 5 de novo. O cara disse isso lá em 2018. Engraçado que ano passado a gente estava vivendo a 4, o Fernando estava falando da 4, hoje a gente está falando da 5, e o Musk, o cara do churrasco, estava só falando sobre a Revolução 5. Então é tudo questão de perspectiva, aquilo que a gente vem falando. De novo, dava para a gente chegar a essa conclusão se a gente não entendesse o avanço? Não. E aí a pergunta que vale uma Coca-Cola, porque o garoto foi embora, tá? Vale uma Coca-Cola essa pergunta. Pô, fiquei triste, achei que ia chegar hoje com a Coca-Cola do casal. Oi, tinha aquele casal do fundo também que eu tava sacaneando. Eles já foram embora também? Se eles casar, vocês me avisam. Cara, foi mó massa, porque o casalzinho tava lá, né? Tipo assim, dá licença. Eu olhei assim, vocês são um casal? Porra, de repente os caras todos separaram assim, meu. Você não é assim, mano. E aí, assim, ela existe ou não? Sim. E aí, realmente, só para poder falar, a gente tem a integração, a gente muda o foco do robô e a gente faz a abordagem de risco de segurança. Simples assim. Então, ele está assim. Então, tem até essa coisinha que tá legal, cara. É biscuit que chama esse negócio? É biscuit que chama aquele negócio que você coloca nos colarzinhos que fica rodando? Ah, é miçanga. Parece um negócio de miçanga. Renata, corta essa. Conta pra ninguém, não. Eu falei miçanga. Aquela anciã ali que falou biscuit, cara. Ô, filho, você só tem carinha de nova, hein, pô? Quando você tem 70 aí? Caraca, que vergonha. Ó, o da foto do robô lá do filme, quem assistiu Eu e o Robô vai lembrar, né? Aí, segundo a Federação Internacional de Robótica, ou IFR, o estudo representado em 2020, ou seja, pouco tempo atrás, há um recorde de estoque de robô industrial operando. O Elon Musk disse em 2018, a gente está tendo a revolução agora, em 2020 a gente já tem estoque de robô. Olha que legal. Será que alguém já não estava pensando nisso? Por isso, igual eu falei para a guria, seja a diferença. Entendeu? O brother lá, o cara do Spotify, ele fez a diferença. Ele salvou a indústria da música, quebrou os caras da pirataria, só que 70 a 75% do Spotify ele é dividido entre as gravadoras. É. Ah, o cara não tinha nada para fazer. O cara não tinha Alexa, tá, Renata? Aliás, o cara tinha Alexa. Ele tinha Alexa, a mulher mandou embora, ele ficou revoltado e foi quebrar o. Renato, me dá uma Alexa. Quero virar o Daniel Ek. E aí, olha que legal. Olha o país em que vivemos. O mesmo levantamento apontou que o maior estoque operacional
Está onde? No Brasil. Está aqui. Então, de novo, a gente está com a faca e o queijo na mão. Falta só comprar o pão, colocar o queijinho dentro, esquentar na taxinha do fogão e comer. Oh, é bom pão com queijo, né, cara? Ah, e tem a coca, tá? Ô, Guria, tu vai ficar aqui ainda até a próximo workshop? Não vai ficar? Não, ela vai ser a convidada VIP, porque ela vai estar incumbida de achar o mau pagador da coca. Olha, manda um abração pro pagador da coca lá. Fala pra ele que eu tô com saudade dele. Vocês estavam namorando, não tava, não? Não? Oi? Não? Podemos conversar depois. Cara, é a 7.0. É a 7.0. E para você? Isso aqui era para ser uma brincadeira, mas vocês já responderam. Ó, Revolução 7.0. Ó, mas nada impede do tratante trazer a coca, tá? Que fique registrado, está gravado. Ele está devendo a Coca-Cola. E ele está sendo lembrado em palestra 6 meses depois, né, Marcelão? Você vê que o tanto que eu peguei no pé de vocês, cara, eu adoro isso. Então, a interconexão e a colaboração entre o humano e as máquinas, ela é fundamental para a nossa Revolução 5.0, que ela está abrindo a porta e está chegando. Sim. Marcelo olhou! Ah, legal! Gente, vocês deviam ver o Marcelo dar porrada na porta da escola. A gente falou um pouco sobre regras. Tá? A gente passou sobre uma linha tênue, a gente falou, quando a gente vai desenvolver um sistema, né, seja qual for lá, desde a Revolução 3.0, a gente precisa de que alguém coloque essas regras para funcionar. O que são as regras? São as condições. Lembra que eu falei que tem o robozinho que ele vai até a porta? E se tiver uma cadeira? Mano, leva você para desenvolver o DM. Então, a regra é basicamente você ter a perspectiva das alterações e planos de ações e você traçar os seus objetivos. Então, se ele chegar e encontrar uma cadeira, vira para a direita. Cara, vamos chegar ali. Vamos fazer uma analogia? Legal. Eu dou palestra também no canal do Explorando TI. No começo do ano, se me fala a memória, janeiro, fevereiro, eu falei sobre o ODM, que é o Operational Decision Management, que é gerenciador de regras de negócio, um framework da IBM. E é exatamente o cara que eu quero trazer para vocês. E na apresentação, eu fiz uma analogia com um comércio eletrônico. Né? Chegando um Black Friday, né? E você vai colocar os seus produtos em promoção. Quando tu tem aí o estoque de cadeira, as blusas aqui do PMS, que você que vende tudo. Aí chegando a promoção, você fala pro Marcelo, ó, vou colocar esse produto em promoção. Para poder ir lá no seu comércio eletrônico, tu não precisa chamar a equipe de desenvolvimento. Com a vinda do ODM, essa regra, desde que já criada e passível de uma alteração, você mesmo que não seja um desenvolvedor, você faz essa alteração. O cenário que eu estou trazendo para vocês é de um financiamento onde uma pessoa de 18 anos pode financiar um veículo ou uma casa. Mas pode ser que mude esse trajeto e você fala, não, a pessoa tem que ter pelo menos 20 anos. O que demoraria alguns meses para poder fazer, você faz em questão de segundos. Por quê? Porque envolve uma inteligência fora do contexto do desenvolvimento. E a gente falando sobre a Revolução 4 e a Revolução 5, a gente traz também regras de negócio. Porque isso muda. A gente está falando de tudo que está evoluindo. E por que não evoluir regras? Tá? Só que tudo tem um preço. Tá? Hoje a gente pode, né, utilizar, no caso é o que eu trabalho, que eu tenho a certificação, é o framework da IBM, onde a gente consegue mapear todas essas regras, essas possíveis regras, e desenvolver ela e deixá-la exposto para que um operador ele possa fazer essa alteração. Obviamente, esse operador não pode ser qualquer um.
tá? Não pode ser o tiozinho que está passando na rua ali. Tem que ser a pessoa que conheça das regras e que ela seja responsável. Então, ou seja, está tirando o papel do desenvolvedor? Não. Nesse cenário, a gente está dando ainda mais 3 vagas. Então, a revolução industrial, ela não vem só para poder, né, tirar o emprego, como a gente viu. Ela vem também para poder fazer com que você avance no seu intelectual, no seu crescimento pessoal, tá? Isso é importante. Vamos lá, como é que funciona a SEM? Como é que é um sistema convencional? Você depende do time que vai desenvolver. Natural. Vamos falar do Spotify de novo, tá? É por isso que eu achei interessante, que eu tinha lido esses tempos atrás e eu vi que ele ia encaixar. Nessa versão nova do Spotify, ele te dá algumas propostas de música baseada naquilo que você já ouviu, não é? Para quem tem assinatura premium. Eu não tenho assinatura premium, minha cunhada que paga com meus filhos. A minha no Spotify tem comercial. Então eu tenho que pegar só as playlists dos outros. E aí isso é importante porque essa nova versão, o é que ele criou, a turma criou um algoritmo em que ele identifica qual o seu gosto musical e de tempos em tempos ele te dá uma proposta de playlist, ou seja, uma inteligência artificial. Ele precisa fazer isso? Não. Ele tem um motor de regra para mapear o seu usuário. Porque você é premium, você assiste isso, você gosta disso. E aí ele já começa a te dar algumas sugestões de uma playlist nova. Oi? Mandou ET Rodolfo pra você já? ET Rodolfo? Nossa, gente, não conhece ET Rodolfo. Você não conhece ET Rodolfo? Não, cara. Inadmissível isso, Marcelo. Fica quieto, Marcelo. Dá uma bugada no Spotify lá, cara. Não vou falar o nome da música porque tá gravando, cara. E aí o que acontece? Existem essas regras. Então ele tem uma inteligência artificial e ele tem um motor de regras que baseia o seu usuário e te dá essa proposta de playlist. E aí existe uma pessoa lá que vai ficar olhando usuário por usuário com uma regra? Não. Ele tem um motor de regra que faz isso. É o ODM? Não sei. É alguma coisa semelhante, porque eles não falam o que eles usam. Se fosse a ODM, ficaria muito feliz. E aí, o que acontece? Essa atividade ela demanda o quê? Conhecimento de linguagem de programação. Você precisa pedir para o desenvolvedor lá fazer. Então, hoje é assim. Né? Sem o desenvolvimento convencional, é assim. E aí, com o ODM, lembra que eu falei assim, você vai tirar o papel do desenvolvedor? Não, o desenvolvedor vai fazer o ODM ainda, ele vai desenvolver todas as regras, ele vai entregar algo pronto para você, dar continuidade dali para frente. Mas aí a gente tem outros papéis. Quem sabe a tia do café não está aqui agora? Porque a tia conhece todas as regras do café, da cozinha. Quem sabe ela não virou ali, sei lá, uma autora de regras? Então, olha que legal, a gente tirou a tiazinha do café e ela está como autora de regras. No café. E pode. Entendeu? Então a gente passa a ter. O, cara, Dr. House agora. Passa a ter o desenvolvedor. Cara, ficou legal, né? Passa a ter o arquiteto. Tô adorando. Isso aqui é um papel técnico. Aí a gente tem analista de negócio, que é da empresa. A gente tem o cara que vai cuidar das políticas, que vai gerenciar as políticas. É o cara da empresa. E aí a gente tem aqui o autor das regras. A tiazinha do café. Olha que legal. Tudo tem manutenção. Até minha bengalinha, ó. Ela tem. Esses dias ela rasgou aqui, ó, e eu precisei dar um nó. Manutenção.
Sim, e a 5 ela faz justamente isso, só que aí ela vai até mais além. Vai trabalhar ao lado, literalmente. Porra. Aí chama a Alexa. Alexa, tira o café. Renata, Alexa está proibida de entrar. Não, pode entrar, eu vou virar o Daniel Eck. Massa, né? E aí tem essa liberdade de criação. Mas, de novo, aqui é uma parte mais técnica, tá? É mais um overview para vocês, porque, tipo, não vai fazer muito sentido para vocês, mas provavelmente num futuro não muito distante a gente vai estar conversando sobre alguns trabalhos, né, Marcelão? E a gente entra nesse cenário. Mas é mais um vislumbre para vocês do que é você ter liberdade de criar suas regras de negócio e não ficar dependente de um time técnico. Tá? Então, aqui são as camadas que a gente tem, desde o desenvolvimento, o armazenamento, que é o nosso servidor, e o centro de decisões, que é exatamente o que a tiazinha do café vai usar. E a gente falou do quê? De pilares, que é fluxo para regra, usuário do negócio e aplicação-alvo. Muda alguma coisa de desenvolver? Não. É o mesmo princípio. A gente só está separando o que? As nossas camadas. E exatamente o que a revolução vem fazendo. Se você pegar a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E a 6 que está por vir. E aí aqui eu vou trazer para vocês só um pouquinho do que é, tá? É a parte de você poder criar um fluxo, onde você não é um tipo de low code, né? Que é desenvolvimento em blocos, porque existe um desenvolvimento por trás, tá? Dessa tela. Mas isso basicamente é o que o usuário ele vai mexer, vai mudar as tomadas de decisões, ele vai ter controle sobre todas as regras criadas na aplicação dele. E aqui é que está pequenininho. Aqui é aquele negócio que eu falei para você, ele está... Dr. House está foda. Ele está marcado para 18 anos. E aí faz de conta que o cara fala para a tiazinha lá, agora, a partir de agora, desse exato momento, financiamento só a partir de 20 anos. A tiazinha vai lá, abre essa interface, vai ali, muda para 20 anos, salva, lindo, maravilhoso. Financiamento de tudo, aplicação, toda a aplicação dela só com 20 anos. 19 anos não faz mais. Isso é uma maneira da gente ver a evolução. WordPress. Quem já brincou de desenvolver web? WordPress é basicamente caixinha de bloco. Você tem já os códigos todos pré-compilados. Você só faz a parte da diagramação de acordo com o que tu queres, literalmente. Então, essa é a parte legal. E aí, só para poder finalizar, nesse cenário de evolução, a pessoa que não conhece de nada de desenvolvimento, ela trabalha com regras. Ou seja, uma ponte aérea da Revolução 4, uma ponte aérea do que a gente usa hoje na IBM para regras de negócio e hiperautomação. Se eu falar para vocês que é de minha autoria, vocês vão acreditar? Cara, achei tão bonito isso, cara. É porque eu sou tão ruim para foto, para essas coisas assim. E, cara, eu sinto assim um orgulho de quem faz. Então, cara, eu achei tão bonitinho o tonto chegando no finish lá, tudo feliz. Eu achei tão legal, cara. Por mais que ele não tenha rosto, dá pra você ver e imaginar a felicidade dele, né? E aí, gente, só para poder finalizar, eu tenho que mais uma vez agradecer à Escola Evolua, Marcelão sabe, ela além de ser parceira aqui do IPMS, também me proporciona, junto com a IBM, estar aqui falando com vocês, brincando um pouquinho de falar sobre história, né, virar o contador de histórias, mas na realidade não é. A gente está tentando simplesmente nesse workshop traçar uma linha tênue. E aí, Marcelo, todas as palestras elas se interligam. Amanhã, relacionamento de cliente com o Fernando e na quinta-feira com década quântica. Então vai ter um gancho de segunda, terça e quarta na da quinta. Então essa parte dessas evoluções e revoluções, eu só queria que ficasse claro para vocês. Estamos na 4 ou estamos na 5? Ou a gente já está chegando na 6? Entendeu? E aí é aquilo que a guria falou, né? Vamos fazer a diferença. A gente tem a faca e o queijo na mão.
a mentalidade de vocês é uma mentalidade um pouco acima da média, vamos colocar assim, porque vocês já nasceram na época tecnológica. Igual até brinquei, às vezes, eu levo às vezes 10 meses para poder entender algo que vocês levam 10 minutos. O que é natural pelo tempo, né, por tudo que a gente às vezes passou. Então aproveitem tudo que isso está acontecendo e tire o bom proveito e ajude a gente, pelo amor de Deus. Para quem me conhece, eu faço trabalho para a comunidade por intermédio do Educa, tá? Dr. House, é o e-mail. Aqui tem as lives que a gente já fez pelo canal. GitHub tem vários projetos meu que eu disponibilizo para a comunidade, didático mesmo. Artigos e a playlist. Sim, se vocês precisarem de alguma coisa no quesito técnico, podem me procurar. O WhatsApp está com o Marcelão aí, sabe? A gente tá junto. Queria de novo agradecer, né, a presença de vocês, estar comigo aí 1 hora e 34 minutos. Está gravando ainda, né, cara? Mas não é fácil. Né? Vou usar as palavras do Thiago ontem, do Falbo. Né? Tem muitos de vocês que acordam às 5, 6 horas da manhã para poder estar aqui em busca de conhecimento. Marcelo, né, com a turma aí do IPMS, com a coordenação, com a Simone, né, coordena vários eventos com vocês. Então, isso para a gente é importante. Tentar fazer com que vocês já sejam diferentes e cresçam com a mentalidade diferente e sejam o diferencial lá na frente. Tá? Então, o que está passando, aproveitem, cara. A gente precisa. Basicamente, eu estou em fim de carreira, se parar para analisar. Então, assim, é por questões até de corpo mesmo, né, de saúde. Então, vocês têm tudo para poder dar continuidade. Vocês estão aí na flor da idade. Só me paguem a Coca-Cola que o rapaz lá da Revolução 7.0 não traz, amigo da menina. Né, Marcelo? Nem uma coquinha, achei que ia ver o cara. Mas, assim, isso que a gente faz, divulguem e propaguem. O que é divulgar e propagar? É você compartilhar. Tá? Não é você chegar e falar assim, porra, tive um evento legal que está no YouTube, vê lá. Não, demonstre que vocês aprenderam, demonstre que vocês compreenderam. Né? Dúvidas, cara, procura o início. Não fica preso só naquilo. Igual meu filho me mostrou o Spotify. Cara, deixa eu saber por quê. Que esse cara? Qual que é a ideia desse cara? Né? A mesma coisa eu fiz com o Facebook, a mesma coisa eu faço com Java, a mesma coisa eu faço com arquitetura. Né? Igual eu falei para vocês, estou fazendo isso com mente. Então, assim, seja curioso. Tá? Não se prenda ao que os outros estão falando. A gente vem de um momento de YouTube e Google, onde a gente deixa com que essas ferramentas formem a nossa opinião. Pelo contrário, usa a teu favor. Não faça com que a tecnologia forme a sua opinião. Use a tecnologia para você formatar a sua opinião. Fechou? É só esse o recado, turminha. Dúvidas? Dúvidas por quê? Detergente é hiper. Ah, essa é velha, hein? Então não tem pergunta? Tchau, pessoal. Vamos embora. Mas parece que o negócio é pique. Gente, desculpem as brincadeiras, mas é tudo sério, tá? A gente tenta trazer de uma maneira descontraída, porque a gente sabe que é maçante falar de tanta coisa ao mesmo tempo. Então a gente só tenta assim dar uma quebrada no propósito, até porque quando a gente está presencial, é mais fácil a gente olhar na carinha e dar uma brincada, quebrar esse gelo, né? Não vou falar nada não, tá? Assustou! Essa é a parte legal de você estar presencial, tá? Então, gente, de coração, obrigado. Não sei quem ficou. Pode aumentar aí, Marcelão, acho que agora. Ó, você, todo mundo é iluminado, ó. Não, já foi. Outra. Cara, eu estou na minha segunda passagem, tá? A primeira passagem eu fiquei 9 anos. E agora, dia 9 de novembro, eu completo 2 anos. Estou na minha segunda passagem. E essa tacando terror, porque a gente traz Fernando, traz Hamilton, traz todo mundo para falar com vocês. Eu já venho de uma pegada de tecnologia há algum tempo e trabalho social há outros tempos. O Marcelo sabe que me acompanha já há quase 10 anos. Então, hoje, assim, eu
Eu sinto que eu simplesmente estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Porque é trabalhar com a tecnologia que está tendo mais nova no mercado e poder estar compartilhando com vocês que por 10 anos, 11 anos eu trabalhei com projeto social, mas não meu. E hoje eu sinto prazer de estar fazendo aquilo que eu acredito, que é compartilhar de conhecimento e ensinar um pouquinho o que eu sei para vocês. Então isso é o que me satisfaz. Literalmente, acho que um dos motivos de eu estar de volta. É estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando não tá, meu, sai fora. Dr. House, cara. Hã? É que eu já assisti as oito temporadas. Ah, é as do Café 2, da Coca 2. Ó, essa falou que ela vai dar Coca de 600, tá? É, a tiazinha de 70 anos, né? Vamos sentar e conversar isso com o Marcelão. Ontem, para quem não teve. Ontem, o Marcelo recebeu um super convite ilustre. E aí foi a nós incumbido de fazer essa logística, por assim dizer, né? Porque tem gente a rodo. E vamos para lá. Então, vamos tentar coordenar isso, Marcelo, para esse ano ainda. Qualquer coisa, pega meu zap com o Marcelão. Ah, até 31 de dezembro é esse ano ainda, mano. Não é? A gente já pode até combinar de ir para lá, conhecer, e depois descer para o campo e fazer um churrasco. Verdade. Tem que chamar o Indústria 7.0 para levar a coca, viu? Ah, eu tô olhando aqui, acho que o Marcelo, o Fernando tá online ainda, né, Fernando? Opa, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Aumenta aí, que eu acho que ele tá falando. Aumenta aí. Marcelo, fala aí. Alô, alô. Ô, Fernando, Alô, alô. e aí? Ó, pessoal, o Fernando que tá aqui. Fer, obrigado por ter acompanhado, tá, cara? Imagina, cara, tamo junto, honra minha. Só aquele recadinho básico. Amanhã é relacionamento com o cliente, né, com a turma? Amanhã vamos conversar um pouquinho sobre relacionamento com o cliente, como a gente lida com isso. Vamos falar um pouquinho sobre Bob Esponja e por aí vai. Show, cara. Então, o pessoal vai receber o link aí do Marcelão. Não é o Patrick. Fernando, obrigado, cara, de coração. Marcelão, Valeu, valeu. valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu, cara. Acho que fechou, né? Fechou? Vamos. Posso parar a gravação?